paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, aqui na classe dos jovens, chegamos na última lição desse trimestre, a lição de número 13. Mas antes de falar da lição, eu quero desejar a você um feliz ano novo, orando a Deus e pedindo ao Senhor que Ele venha abençoar você e a sua família nessa jornada. Que Deus venha te trazer prosperidade, que Deus venha trazer recursos para você e abençoar você de uma forma espetacular. Temos orado por sua vida também. É claro, gente boa, que em 2021 dedicamos a você esse ministério. Já estamos gravando as próximas aulas desse trimestre que já estão disponíveis aí no nosso canal, tá? E eu aguardo você por aqui em nome de Jesus. A aula de hoje é uma aula muito especial para a gente fechar o trimestre. Essa lição foi comentada pelo pastor Alexandre Coelho. E o tema da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: Barnabé, quando a graça de Deus faz a diferença. Hoje nós vamos aprender muito sobre Barnabé, um grande exemplo no Novo Testamento, como um verdadeiro missionário, um verdadeiro pai na fé do apóstolo Paulo, que traz lições assim espetaculares, apontando o caminho para Jesus. Você, gente boa que está chegando por aqui, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, a alcançar vidas para Cristo, tá? Aproveita também, coloque aí o teu comentário, hashtag Glória a Deus, participe conosco para a glória do Senhor. Nós estamos com uma ferramenta muito especial aqui, que é o Facilita EBD, o nosso site, onde você encontra recursos exclusivos para professores da Escola Bíblica Dominical, como o esboço dessa aula, se você desejar, os slides para dinamizar a tua administração, tudo aquilo que eu digo em sala de aula vai exclusivamente para você que se torna assinante do nosso trabalho. Espero que Deus em Cristo edifique você. A gente está comentando aqui as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também, praticamente tudo sobre a escola bíblica, e eu conto contigo, nota 10. A aula de hoje tem um texto bíblico, nós temos alguns objetivos e alguns pontos para poder trabalhar junto. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus para finalizar esse trimestre para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 13 aqui da classe dos jovens, a última lição desse trimestre. Barnabé, quando a graça de Deus faz a diferença. Barnabé é um exemplo bíblico clássico do Novo Testamento, especialmente do livro de Atos dos Apóstolos. Ele influencia a igreja de Deus. Para você ter ideia, ele é conhecido como um dos profetas da igreja e também um dos mestres, como está escrito lá em Atos capítulo 13. Nós percebemos que ele era um homem que foi chamado por Deus para uma grande missão. Nós não encontramos canonizado nenhum livro de Barnabé. Existem textos apócrifos que são denominados como o livro e evangelho de Barnabé. Porém, esses textos nós não utilizamos. Mas dentro da Bíblia, nós percebemos que esse homem tem uma grande habilidade. A habilidade de conduzir as pessoas a Jesus. E é isso que ele faz com João Marcos. Ele faz isso com o próprio Paulo. Ele tem essa habilidade de levar as pessoas a Cristo. E é claro que vamos observar isso com você. Mas antes de tudo, vamos para o texto bíblico, porque temos algumas orientações bíblicas para poder trabalhar junto contigo hoje em sala de aula. A primeira orientação bíblica para você é o texto do dia. Atos capítulo 11, versículo 4. Faça essa leitura com os teus alunos. E a síntese da nossa aula de hoje diz que Barnabé é um exemplo bíblico vivo, que Deus usa pessoas cheias do Espírito Santo para a sua obra. Deus usa você de uma forma espetacular para a obra dele. Temos um texto bíblico também como base para a aula de hoje. Atos capítulo 11, versículos 22 ao 26. Existem outros textos que vão nos ajudar e nós vamos comentando com você sobre as atitudes de Barnabé. O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. Barnabé é um homem de Deus.
Vamos analisar nesse primeiro ponto o perfil desse homem de Deus, de onde ele veio, que tribo que ele fazia parte. E o primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: um levita. Leia Atos capítulo 4, versículo 36. Você percebe que Barnabé também era da tribo de Levi. Isso quer dizer que ele já tinha um envolvimento com as coisas do Senhor. Quando olhamos para o Antigo Testamento, percebemos o papel primordial dos levitas, que foram separados por Deus, uma tribo escolhida por Deus, para cuidar do tabernáculo e do templo, para cuidar do ofício sacerdotal. É da tribo de Levi que Arão surge. E é dos filhos de Levi que Deus então estabelece uma aliança para o culto a Deus. Então, olhando para Barnabé, nós já percebemos que ele já tem uma linhagem de envolvimento sacerdotal. Ele já tem uma linhagem de envolvimento com as coisas de Deus. Isso não quer dizer que ele é um sacerdote, observe isso. Mas estou traçando para você o seu envolvimento com a obra de Deus, porque era a responsabilidade dos levitas cuidar das coisas do Senhor. Levita na Bíblia não é aquele que canta, observe isso. Levita na Bíblia é aquele que está envolvido com as coisas de Deus. E o Barnabé, de acordo com a Bíblia, ele é um homem envolvido com as coisas de Deus. E aqui você pode ter uma aplicação para poder trabalhar com os teus alunos. Todos nós precisamos ser como Barnabé, envolvidos também com a obra de Deus. Todo cristão, todo jovem precisa estar envolvido com a obra de Deus, com missões, com escola bíblica, com a prática do ensino. Todo cristão precisa ser envolvido com as coisas de Deus. É por isso que você precisa trazer essa reflexão. O Barnabé, ele naturalmente era envolvido com a obra de Deus. Ele era da tribo de Levi e era natural que os levitas fizessem isso, o seu envolvimento com as coisas de Deus. E como nós precisamos de jovens que sejam naturais, que sejam envolvidos, que estejam dispostos a se colocar à disposição, a colocar a mão no arado e trabalhar na obra de Deus. Avançando, vamos para o segundo subtópico do ponto número 1, que trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. Um homem generoso. Atos capítulo 4, versículo 37. Esse é o segundo subtópico. Nós percebemos que, além dele fazer parte da tribo de Levi, ou seja, naturalmente envolvido com as coisas de Deus, ele era um homem generoso, a tal ponto de pegar tudo que tem, todos os seus recursos, vender e depositar as suas ofertas aos pés dos apóstolos. Isso quer dizer que ele depositava essas ofertas para o crescimento da obra de Deus, para o avanço do evangelho, para que a obra de Deus crescesse, fosse além de Jerusalém. E é claro que Barnabé é um homem envolvido com essas coisas. Ele é um homem generoso naquilo que ele faz. O seu coração é um coração voltado para Deus. E como nós precisamos pegar esse exemplo de Barnabé? Ele confia exatamente na palavra dos apóstolos, na obra de Deus, pega os seus recursos e investe para a obra de Deus. Observe isso, esse perfil que é tão real, é um homem que não julgou os apóstolos, mas é um homem que colocou-se à disposição, colocou todos os recursos, o conhecimento que ele tinha, a questão financeira que ele possuía. E aqui você precisa pegar isso para passar em sala de aula. Precisamos colocar os nossos recursos em favor do reino, como Barnabé. Barnabé utiliza aquilo que ele tem. Você pode utilizar o teu curso para o reino. Por exemplo, você pode estar estudando em uma faculdade. Qual é o teu curso? Utilize esse curso para o reino. Utilize a tua profissão para o reino. Utilize os teus recursos investindo no reino, para a pregação avançar, para o reino crescer. Essa é a visão de Barnabé. Essa pegada histórica de Barnabé é muito legal e eu louvo a Deus por ter colocado esse perfil aqui. Vamos agora para o terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto aqui no primeiro ponto da nossa lição. Um homem que confiava no poder divino da transformação. Leia Atos 9, 27. Nós percebemos, à luz da palavra de Deus, que o Espírito Santo, que Jesus, trabalha na conversão de Saulo, que é o apóstolo Paulo, futuramente. Mas nós precisamos entender aqui que Deus usou instrumentos para discipular o apóstolo Paulo, para discipular o Saulo da Bíblia. E um desses instrumentos
é o Barnabé. De acordo com a própria história bíblica, ele se converte, o Saulo se converte. Ele se converte através do ministério de Ananias, que é sensível em ouvir a voz de Deus, que também é outro personagem bíblico fantástico que aparece na Bíblia. Mas Deus usa especialmente o profeta mestre Barnabé. Esse profeta que tem a dedicação de cuidar, de olhar para Saulo. Isso por quê? Porque a má fama de Saulo se espalhou no meio evangélico, no meio cristão, no meio da igreja primitiva. Onde ele chegava, as pessoas temiam, porque ele era um perseguidor da igreja de Deus, ao ponto de levar muitos cristãos, conforme está escrito em Atos, nas cartas também, à morte, levando também crentes a blasfemarem, prendendo muita gente também nas prisões. Tem gente que pensa que ele só foi responsável pela morte de Estevão, e não é bem assim. Ele registra nas cartas que ele era um perseguidor feroz da igreja, ao ponto de ser apelidado de fera selvagem. Mas o Deus da glória doma essa fera selvagem e utiliza seus instrumentos. E quem é esse instrumento que aparece para olhar para o Saulo? Barnabé. Quando a igreja não confiava em Saulo, não acreditava nas suas palavras, não acreditava na sua conversão, ao ponto de expulsar ele de Jerusalém, Deus usa Barnabé para ser um discipulador, para ir atrás daquele que não merecia confiança. Deus usa ele a tal ponto de confiar no ministério do próprio Saulo e discipular, caminhar junto. Todos nós precisamos de um Barnabé em nossa vida. Ninguém nasce do nada, ninguém cresce sozinho. É por isso que você precisa honrar o teu pastor. É por isso que você precisa honrar os teus líderes. Eu faço questão de dizer, estou como segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi, porque ele é o meu discipulador. E você também precisa honrar os teus pastores, honrar a tua liderança. Barnabé é um homem de Deus que acredita no potencial de Saulo. E quem se torna Saulo? O grande apóstolo. Você não vê Barnabé escrevendo nenhum texto canonizado na Bíblia. Mas quem escreve 13 cartas? Paulo. Porque um homem confiou nesse ministério. Um homem acreditou no potencial. É interessante que Barnabé tinha isso. Na segunda viagem missionária, você percebe que ele confia em João Marcos na primeira. João Marcos abandona na primeira viagem junto com Paulo. E é interessante que, de acordo com a Bíblia, na segunda, Marcos queria viajar e Barnabé faz questão de colocar a mão, de interceder por Marcos, porém Saulo não aceita, Paulo não aceita. Há ali duas caravanas, então, uma para a ilha de Creta e outra para outra direção, mas você percebe que Barnabé é um discipulador, alguém que confia, alguém que acredita, alguém que dá a primeira oportunidade como deu a Saulo. Eu espero estar contribuindo com você até aqui. Vamos para o segundo ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. Barnabé é um homem usado por Deus. Nesse segundo ponto, vamos perceber o ministério de Barnabé, como ele foi usado por Deus. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na EBD. Viu a graça de Deus. Nesse primeiro subtópico, quando analisamos Atos capítulo 11, nós percebemos que a igreja de Antioquia era formada por judeus. E Barnabé caiu na graça dessa igreja. A igreja reconhecia Barnabé como um dos líderes dessa comunidade. A igreja era liderada nesse período pelos apóstolos, pelos mestres, pelos profetas. Barnabé é visto como parte dessa liderança aqui. Então, ele é usado por Deus, porque ele vê a graça de Deus. Ele tem a oportunidade de levar o evangelho na primeira viagem missionária, de ser cheio do Espírito Santo, interceder por curas. Ele é aquele que discipula o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo começa a viajar com Barnabé. Todos nós precisamos de um discipulador, de um homem de Deus como Barnabé em nossas vidas. Ele é um homem que viu a graça de Deus em seu ministério. Como nós precisamos ser cheios de Deus em nossos ministérios pessoais, sendo edificados por Jesus, levando adiante a graça e a palavra de Deus como Barnabé, sendo cheio do Espírito Santo, as comunidades, reconhecidos também por nossas comunidades evangélicas, as nossas igrejas. Avançando, vamos para o segundo subtópico aqui, do ponto número 2 da nossa lição. O homem cheio do Espírito Santo e de fé, Atos 11, 24. Barnabé era cheio do Espírito Santo, mas também era um exemplo de fé.
era um homem de caráter, um homem que acreditava no poder de Deus. E como nós precisamos nessa geração de pessoas com o perfil de Barnabé, cheios do Espírito Santo e cheios da fé em Cristo Jesus. Barnabé tinha uma fé irrevogável. A sua fé era firmada em Cristo, ao ponto de acreditar, de olhar para Saulo e ver um grande ministério, ao ponto de olhar para João Marcos e acreditar no poder de Deus. Como nós também precisamos ter esse exemplo de fé como Barnabé. Ele é reconhecido pela igreja como um homem de fé. Será que você está sendo reconhecido como um homem, como uma mulher de fé, como um homem, como uma mulher de Deus em sua comunidade? Porque Barnabé também era. Avançando, vamos para o último subtópico aqui do ponto número 2, que trata sobre o seguinte assunto. Foi buscar Paulo. Atos capítulo 11, 25. Está escrito que quando Paulo é rejeitado pela igreja em Jerusalém, ele é enviado agora para Tarso. Durante 10 anos ele é esquecido pela comunidade, mas lembrado por Barnabé. Barnabé, cheio do Espírito Santo de Deus, vai atrás daquele novo convertido. Depois daquele período, nós percebemos que Paulo passa por um processo, conforme está escrito em Gálatas e também em 2 Coríntios, de 13 anos de lapidação. Durante 3 anos, ele passa escondido no deserto da Arábia. Ele registra isso para os irmãos da igreja da Galácia na carta aos Gálatas. E em 2 Coríntios ele diz que ele volta para Tarso e lá em Tarso ele vive 10 anos, 13 anos. Aqui entra também outro detalhe, tem gente que pensa assim, acho que converteu hoje, já vai sair pronto para pregar o evangelho, conhecendo toda a palavra de Deus. Não funciona assim, precisa ser discipulado. Paulo é discipulado e Barnabé se lembra dele quando ele está esquecido, quando ninguém mais acreditava, ele vai atrás daquele homem de Deus. E nós precisamos ter esse perfil, ir atrás do novo convertido, ir atrás daquele irmão que precisa da segunda chance para poder ter credibilidade na comunidade. Às vezes nós temos irmãos que pecaram, que caíram, mas como igreja de Deus precisamos ter o olhar de Barnabé, de ir atrás daquele que falhou e conceder a ele outra oportunidade de crescimento, de avanço, para ser um instrumento para a glória de Deus. Se aquela pessoa realmente está arrependida, seja um instrumento como Barnabé, de ir atrás do apóstolo Paulo, do apóstolo que passa a ser um homem de Deus, praticamente de Saulo, que nós sabemos à luz da Bíblia que se torna o apóstolo Paulo, chamado para os gentios. Barnabé acredita nele. Você também precisa ter esse perfil. Vamos avançar, gente boa, para o terceiro e último ponto da aula de hoje. Um homem usado por Deus. Vamos analisar como ele era usado por Deus. O primeiro subtópico nesse terceiro ponto fala sobre o seguinte assunto. Obedecendo o Espírito Santo. Atos capítulo 3, versículo 1 ao 3. Atos 13, 1 ao 3 narra exatamente da empreitada missionária da igreja de Atos dos Apóstolos da igreja de Antioquia, a primeira base missionária do Novo Testamento. E a Bíblia diz que Barnabé estava envolvido naquele negócio e era conhecido como um homem cheio do Espírito Santo de Deus, sensível também. A Bíblia diz que tanto ele como Saulo estavam lá, outros profetas e mestres. E é interessante que para a primeira obra missionária, Deus levanta um profeta e um mestre para essa obra. Barnabé é visto como profeta e Saulo visto como um mestre. À luz da palavra de Deus, nós aprendemos algo interessante, que nós precisamos ter o fogo de Deus como profetas de Deus, mas também precisamos ter o fogo de Deus como mestres da palavra, ensinando na escola bíblica. Ambos são chamados por Deus para a obra missionária e se dedicam a essa obra missionária, sensíveis à voz de Deus, porque está escrito em Atos 13 que o Espírito Santo de Deus falou, a igreja ouviu e foram separados Paulo e Barnabé para uma grande obra. O segundo subtópico do terceiro ponto fala sobre milagres e debates. Nós percebemos analisando Atos capítulo 14, 13 e 14, você vai perceber que Barnabé e Saulo pregam o evangelho aos gentios, ao ponto de falar do evangelho àqueles que pertenciam à Pisídia e pessoas se converterem para a glória de Deus, ao ponto de orar e intercederem por um homem chamado Enéas e esse homem ser curado e serem confundidos como deuses romanos, e eles rejeitam aquilo e demonstram que são servos do Deus vivo, servos de Jesus. Eles pregam o evangelho na viagem missionária. E aqui a gente tem outro princípio. Paulo não conquistou as igrejas sozinho.
ele conquistou com Barnabé. Ninguém faz nada sozinho. Todo obreiro, todo cristão precisa de uma tutoria, de alguém que acompanhe você, de alguém que te ajude a caminhar. Todo obreiro precisa ser acompanhado, todo crente, todo jovem precisa ser acompanhado por sua liderança, porque a liderança, como Barnabé, te ajuda a crescer. E aí entra a questão, o que você tem aprendido com o teu pastor? O que você tem aprendido nessa caminhada? Que exemplos você pode tirar da tua liderança que marcaram a sua vida que você vai levar adiante? Paulo levou os exemplos de Barnabé. Eu espero estar ajudando você. Vamos para o último subtópico deste trimestre, o terceiro da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto. A separação não programada. Atos capítulo 15, versículo 36 a 39. Chega o tempo que Barnabé, como discipulador, precisa deixar o seu discípulo caminhar sozinho. Precisa deixar Paulo caminhar sozinho. Todos nós precisamos entender que precisamos de um Barnabé, mas também precisamos entender que um dia precisaremos caminhar sozinho. Se você é um discipulador, entenda isso. Você precisa deixar o teu discípulo também caminhar sozinho. Na ocasião, na segunda viagem missionária, Barnabé então chama João Marcos, que desistiu na primeira, dando-lhe uma segunda chance. Porém, há uma discussão ali entre Barnabé e Paulo. Paulo via Marcos como um homem que iria abandonar mais uma vez. Porém, Barnabé acredita nele. Ele é um discipulador, isso faz parte do seu perfil. E exatamente aqui, Barnabé decide deixar Paulo caminhar sozinho. Todos nós precisamos entender que existem projetos de Deus que são fantásticos. Aos olhos humanos, vemos aqui uma divisão, mas aos olhos divinos encontramos duas caravanas missionárias. Uma que é direcionada por Barnabé e João Marcos, e outra que é direcionada por Silas e Paulo. E ambos começam a pregar o Evangelho. É interessante que lá na frente Paulo compreende o propósito de Barnabé em ajudar João Marcos. Quem se torna João Marcos? Discípulo de Pedro, ao ponto de ajudar Pedro a escrever o Evangelho. Na última prisão, quando ele está escrevendo para Timóteo, ele faz questão de dizer que João Marcos agora é útil para a obra de Deus e é um obreiro de valor. Paulo aprende a lição. Todos nós precisamos caminhar sozinhos e os projetos de Deus são grandes. Hoje nós aprendemos sobre Barnabé. Gente, eu espero que eu possa ter contribuído com você na aula de hoje. Que essa ministração possa edificar a tua vida. Já lembrando a você também que nós já estamos comentando, já tem lição disponibilizada do primeiro trimestre da CPAD em 2021. E eu te aguardo por aqui, tá? Feliz Ano Novo. Um abraço, um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.